podia fazer o nosso especial sobre mulheres na política sem falar de Teresa Nami, né? Que a dona Teresa, para quem conhece a história de Campo Grande, eu sempre falo que ela é a política sem mandato que mais respeitam e mais tem mandato aqui na nossa cidade. Tudo bem, dona Teresa? Tudo bem, Zé, é um prazer estar aqui. Obrigada. A gente está fazendo um especial sobre mulheres na política e a senhora já tentou sair da política, mas a política saiu da senhora. Como que é essa história? Me saíram da política, se eu posso usar esse termo. Mas eu acho que o ser humano, todo homem, é político por natureza. Você faz política, independente de você ter ou não ter mandato, né? Você faz política na família, você faz política com os amigos, você faz política social, você participa desde que você se interesse, né, pelos problemas da sociedade, do Estado, você acompanha, você está fazendo política. E é um dever nosso como cidadão. E esse tempo eu perguntei para ela antes assim, quanto tempo de vida pública? Ela falou, desde que nasci. Já nasceu revolucionando a casa, né? Com certeza. Eu acho que a gente também tem um genzinho especial que se dedica. E desde que da minha adolescência, quando eu estudava, eu participava de todos os eventos que tinham na escola. Me lembro quando eu estava na época, era a 4ª série do ginásio. E houve um debate. Eu estudava no Maria Constância de Paz Machado. Um júri simulado. Naquele dia acho que eu percebi que eu tinha um jeitinho para a vida pública. E estava sendo julgado a figura de Dom Pedro I. E eu era advogada de defesa de Dom Pedro I. Nossa. E o júri era composto de personalidades da sociedade. Eu me lembro que o prefeito de Campo Grande era o Dr. Plínio Barbosa Martins. Ele fazia parte do corpo de jurados. E eu consegui absolver Dom Pedro I, apesar de todas as malhações em cima dele, da vida estabanada que ele tinha, das amantes, do temperamento explosivo, né, que ele tinha, e mudar o primeiro-ministro, mudar o regente, né? Tão atual isso, tão né? Atual, Tão eu tá tão atual, tudo né? para recuperar o Brasil. Nós vamos ter que voltar no descobrimento. No descobrimento, quer dizer, porque desde que o Brasil foi descoberto, nós vemos corrupção. Estava iniciando a leitura de um livro, a história do Brasil que o brasileiro não deveria conhecer. Muito interessante. Eu comecei a ler, mas não tive tempo de continuar. Mas eu quero me propor a fazer isso, porque é realmente interessante. Desde que chegaram aqui os portugueses, os espanhóis, chegaram na América e tal, a situação indígena. E você sabe que ali está escrito, eu quero até ver a veracidade disso, que muitos índios da época se juntaram aos brancos, talvez por uma questão de sobrevivência, ou uma questão de ter uma qualidade de vida diferente da que eles tinham, e adotaram as condições de branco. E aí ele cita o escritor, que não me recordo agora o nome, a família Souza, talvez em função de Tomé de Souza, né, pode ser, é originária de indígenas. E assim várias famílias que se formaram. E dá pra gente ir até mais atrás. Esses dias eu estava assistindo aquela novela 10 Mandamentos, né? Que na época, eu acredito, historicamente também tem algumas coisas, isso muito antes de Jesus, né? Hebreus viviam como egípcios. Os egípcios eram os opressores dos hebreus, né? Então é do ser humano também ter o lado que aceita a corrupção e do outro que não aceita. Isso eu acho que então teria que voltar muito atrás. Muito. Eu assisti uma série linda sobre Isabel e Fernando, os reis católicos da Espanha. E vi que mesmo naquela época, dos anos de 1400 e pouco, a
força da mulher. Ali já, sabe, não existia, assim, existia o preconceito, existiam as discriminações, uma mulher não pode ser uma rainha, machismo, né? Não podia ser uma chefe de Estado, mas a mulher lutou e conseguiu. Foi uma grande rainha, ela que incentivou, ela. Na corte toda ninguém acreditava no Cristóvão Colombo, só ela deu um voto de crédito para ele e financiou a vida dele, né, para fazer as viagens. E ele chorou muito quando ela morre, porque ela não teve a oportunidade de entender, saber aquilo que ele tinha visto na América, que era o ouro, as pedras preciosas, que já era uma corrupção. Então, naquela época, a corrupção já existia. Né? Mas uma mulher de fibra, de garra, determinada, enfrentava todas as dificuldades. Uma mulher sofrida, perdeu 4 filhos, 3 ou 4, não me lembro, mas que teve garra, determinação, foi companheira do marido. Dava as ordens. Então, a mulher, ela nasceu política, como o homem nasceu político. É do ser humano, né? É do ser humano. Então, a senhora foi vereadora há quanto tempo? 4 anos. Só uma legislatura. Falou, não, o que é? Por que não foi mais? Porque todo ano eu fala. Já falei. O que aconteceu? Eu fiz um mandato, graças a Deus, de acordo com as minhas propostas de candidata a vereadora. Então, com dignidade, com respeito à população, sem uma marca, sem uma mancha. Quantos vereadores tinha na época? 21. Agora são 29. 29. Muito bem. Quando se aproximava o período da reeleição, eu, modéstia à parte, em função daquilo que eu tinha feito durante os 4 anos de mandato, eu liderava as pesquisas mais uma vez. Lidera até hoje, viu, gente? Porque a gente olha as pesquisas internas aí. Aí havia o nosso candidato a prefeito na época, apoiado pelo ex-governador André Putinelli, era o Nelson Piquet. Eu fazia parte do PFL, estava no PFL. E aí o André me chamou e disse: olha, Teresa, você não pode ser candidata. Por quê? Falou, apesar de que você está eleita, você não precisa nem fazer campanha. Ele me disse isso. Você pega Santinho, vai para os pontos de ônibus, aparece na televisão, você está entre as mais votadas. Mas você inviabiliza uma coligação, porque uma vaga é tua e a vaga do PFL vai ser tua. E aí o PFL não quer vir. A direção não era da executiva. O PV não quer e o PPS não quer. Porque tinha um candidato, chapa branca, em cada uma dessas. Aí seria uma disputa, segundo, na visão deles, em glória? E a vaga seria minha, uma das vagas. E você vai inviabilizar a campanha do nosso. Eu preciso desses partidos, pela questão de tempo de horário de televisão e tal. Fiquei muito triste, sabe, Luciano? Muito triste de ver aquilo. Aí ele me disse: vamos fazer o seguinte, você não sai candidata, ajuda a coordenar a campanha dos outros vereadores do partido. E o Nelson vai se eleger, você vai ser secretário. Mais triste ainda fiquei. Seu negócio tá de com o povo, né? Por quê? Porque eu não ia barganhar. Estavam me tentando fazer uma barganha. Também, eu sabia que se eu batesse o pé, meu lugar no partido estava garantido, porque nós temos as cotas. Ninguém ia poder me tirar. Mas eu sei que eu ia sofrer uma pressão muito grande. E eu não quis isso.
como também não queria prejudicar a campanha política. Seus eleitores te cobraram na época? Choravam. Não me esqueço a vinda de um ministro, o lançamento de obra lá no São Conrado. Veio o ministro que foi lançada aquela obra que depois foi feita. E eu encontrei lá o seu Mariano. E ele veio chorando. E me disse, vereadora, quem que vai cuidar de nós? A senhora é considerada ainda hoje, qualquer bairro que a gente vai, a mãe dos pobres. Não, estou longe disso. Não, assim, é uma coisa que não dá pra senhora fugir, né? Por exemplo, recentemente teve o caso da Cidade de Deus, que foi aquela desfavelamento, a senhora foi lá, foi participar. São casos de famílias que precisam de kits de enxoval, só que tá sempre participando da vida do povo de alguma forma. Eu tenho um grupo de pessoas que me ajudam. Então, sempre que surgem esses problemas, como o caso da Cidade de Deus, eu olhei e falei, esse povo não vai poder, apesar que eu soube que a prefeitura levou Marmitex, tudo ajeitadinho, fiquei preocupada com a noite, me ligaram, me pediram, aí eu fui lá e levei. Como agora eu estou voltando para ver se eles já têm a cestinha básica deles, se já estão acomodados, senão a gente volta. Essas emergências, todas a gente tem atendido, na medida do possível. Então, o trabalho do agasalho, o trabalho do frio, a gente vai realmente atrás, procura e tem uma sociedade composta de pessoas muito humanas, muito solidárias, que nos ajudam. Nosso chefe de TV ele fala assim que o melhor de Campo Grande é o Campo Grandense, né? É o morador. Ele fala isso. Verdade. Nessas andanças, assim, não tem hora que a senhora fala, não, eu vou voltar porque eu já não estou aguentando mais, vou voltar para a política. Olha, não tem esse momento? A pressão é muito. Começa a se aproximar o período eleitoral, aí começa. Só vai voltar? O que só vai ser? Eu quero trabalhar com a senhora. O que me incomoda hoje numa campanha política, e eu acho que depois que você elege o seu representante, a população elegeu, você não tem o que reclamar. Mas o que faz com que me desanima? Chega o período eleitoral, quanto é que eu vou ganhar? Eu quero ser contratado. E na época que eu era vereadora, eu observei muito isso. Vereadores que diziam para pessoas que haviam trabalhado na campanha, eu te paguei. Então, eu não te devo nada. O próprio eleitor acaba... O eleitor, no momento que ele entender que o voto dele é a arma que ele tem e que vale muito mais do que 100, 200 ou 300 reais num período eleitoral, que vale o futuro da família dele, o futuro dos filhos, o futuro dos netos, aí esse Brasil vai melhorar. Nós temos, eu li ontem uma frase que dizia, se todo brasileiro escalasse os seus políticos como ele escala a seleção brasileira, com certeza o Brasil seria muito melhor. Aí depois elege, se arrepende, e aí o leite está derramado. Agora, o político, para sobreviver, também tem que tomar atitudes. Eu espero que nessas eleições o dinheiro não fale mais alto. Eu considero o voto, isso eu dizia na minha campanha, muito, muito importante para o candidato. Ele tem que carregar o voto que ele recebeu na urna, não importa se 1, 2 ou 3, ou 1.000, ou 10.000, ou 100.000, não importa. Como um vaso de cristal, Lisiane, que ele tem que carregar aqui no ombro. Ele tem que ter equilíbrio para carregar. E se esse vaso de cristal cair e quebrar, não tem quem colhe. É, realmente. É o que está acontecendo conosco agora.
a classe política está um pouco desacreditada também. Por quê? Porque Um pouco não. Não digo todos. Lógico, você não pode generalizar. Existem as pessoas em todos os segmentos da sociedade. Os bons e os ruins, médicos bons e médicos ruins, professores bons e professores ruins. Não importa. Todas as camadas sociais. Como tem na política. Mas eu, quando vou num médico, eu procuro saber quem é o médico. A gente vai investigar. Será que é bom, é competente, né? E por que quando eu vou escolher meu representante, eu não investigo sobre a vida dele? Ou simplesmente troca um voto, né? Troca. Ah, não, esse me contratou, vou votar nele, não sei quem é. Mas é com o candidato. Pra gente, aquele representante que vai estar ou na Câmara, ou na Assembleia, ou no Congresso Nacional, não importa. Ele está representando o nosso futuro. A vida de um país, a vida de um estado, a vida das pessoas, de uma cidade, de um município. Sabe o que é bom de não ter mandato? A gente conversou com vários mandatários aqui, pessoas que sempre trazem uma mensagem boa para vocês, leitores e nossos espectadores aqui. O bom de não ter mandato é isso, a dona Tereza, ela manda a letra, né? Ela fala... Mas eu falava quando eu era vereador, não vou falar agora. E a senhora ela tem uma opinião muito polêmica, que a senhora quer que diminua o número de vereadores na capital? Quero. Acho que é o momento. Por quê? 29 vereadores representando a nossa capital. A lei permite, né? Ela é flexível de 21 a 29. De 21 para 29 para o lado alto. Nós estamos numa época de recessão, uma época de inflação, uma época que todos têm que se reunir e contribuir de alguma forma para que a vida volte ao normal. A senhora pensa em encabeçar uma campanha por isso ou só está dando a ideia? Eu já estou colocando nas minhas redes sociais que eu defendo que não permaneça nos 21, mas que fique em torno de 24, 25. Quanto que nós faríamos de economia? É bastante. Esse dinheiro não podia ser revertido para a saúde? Sim. Poderia ser revertido para a educação? Deveria. Poderia resolver com material de construção para aquelas pessoas na Cidade de Deus? Para que eles tivessem uma moradia digna? Agora que eles ganharam os terrenos? Poderia. Então, eu defendo isso. A população não ficou, você pode fazer uma pesquisa, satisfeita de pular de 21 para 29. Foi uma tentativa, foi. Mas mesmo quando a gente erra, a gente tem que... E quem tem trabalho sabe que vai conseguir buscar uma reeleição, porque não né? pode ser a Câmara de Vereadores, ela não pode ser um cabide de nós temos que acomodar. Aí elege pessoas com 2.000 votos. 2.000 votos não representa a sociedade de Campo Grande. Concorda? Na proporção do número de eleitores. Agora mudaram as regras eleitorais, vai ser até sendo bem mais difícil para fazer campanha, vai ser só 45 dias e também o coeficiente eleitoral sempre foi muito difícil, até para nós que trabalhamos com isso é difícil de entender, agora vai ficar mais difícil para ser eleito. Acho que isso vai ser uma peneira muito boa. Quer ver uma peneira? Seria o quê? Não ter voto de legenda. O voto o Tiririca teve quantos milhões de votos? Levou um bando de gente. Eu lembro do Aneias, que estourou de voto para deputado federal. Levou acho que 6, 7, 9 com ele. Pessoas que tinham 1.200, 1.300 votos. Por exemplo, o prefeito da capital foi eleito devido à quantidade de votos que ele teve. Foram 2 vereadores para a Câmara, né? Hoje está só um, mas o voto da majoritária não conta para proporcional. Questão do voto proporcional. Mas teve bastante voto de legenda pessoas? Também na proporcional, porque faz campanha, não vota no meu vereador, não vou te dar um nome de vereador, mas você vota na legenda. Né? O cara tem uma popularidade alta. A legenda não vai te representar, porque se nesse país os partidos tivessem
coerência com aquilo que eles pregam, que está no regimento, etc, etc, é uma coisa você botar na lei. Como nos Estados Unidos, republicanos, democratas, né, são os dois que mais se destacam, que você, o partido tem uma ideologia e ele é obrigado, o candidato, o representante, a seguir aquilo ali. Mas Dona Tereza, eu vou aproveitar isso daqui, eu não escondo de ninguém, já trabalhei com políticos, vou aproveitar isso aqui. Os partidos têm estatuto, até aí tudo bem, os estatutos estão ali, são públicos, devem ser públicos para quem quiser ver. Mas eu conheço muito bem como funciona a escolha de um candidato do partido. Não segue nem o próprio estatuto. Não segue. Você vai querer ser candidato, vamos ver, não sei o que, sendo que a candidatura deveria ser em tese livre, né, Dona Tereza? Com certeza. Assim. Bom, queria que a senhora falasse aqui, faz um chamamento aí, você concorda com a diminuição do número de vereadores? Pode fazer um chamamento aí para os nossos leitores, já pensou estar encampando essa campanha aí? Não, eu não vou fazer uma campanha a nível de município, nem coisa nenhuma desse. É um pensamento, eu já coloquei. Agora, eu acho que cabe à Câmara fazer uma análise, fazer uma pesquisa. Por que não fazer uma pesquisa com a população? Se a população entender que tem que diminuir, diminua. Se a população achar, não, queremos 29, fica com 29, eu vou respeitar. Vamos fazer uma pesquisa aqui no Jornal Estado, já tem o primeiro voto. A senhora acha que tem que diminuir o número dos vereadores? E você, o que você acha? Gente, esse foi o nosso bate-papo com a Dona Tereza. Muito obrigada. Obrigada a você, Elisiane. É um prazer receber uma mulher que é política, não tem como negar. Vai pra onde? Todas nós. Vai pra onde? Vai pro PDT? Já estou no PDT. Já está no PDT? É candidata a vice, alguma coisa? Olha, o futuro a Deus pertence. Mas já está sendo chamada? Conta aqui pra nós em off. Não, convidadas estou. Para ser vereadora, para ser prefeita, para ser vice, né? Mas a gente tem que analisar bem. As pesquisas não mexem com seu coração, Dona Tereza? O que é isso? E quando a gente toma uma atitude, a gente tem que ser responsável por essa atitude. Deixa um recado para os nossos leitores aí, muitos gostam da senhora. Olha, eu acho que nessa Semana da Mulher eu tenho que deixar um recado mais especificamente para as nossas mulheres. As mulheres de cá, não importa se mulher veste cedo, veste chita, se ela anda de carro, se ela anda a pé, se ela anda de salto, chinelo no dedo, importa que ela é mulher. E a essas mulheres, eu quero dizer o seguinte, não basta dizer você ser, você tem que ser mulher, né? Ser mãe, ser dona de casa, ser companheira, ser avó e ter participação na vida da sua cidade. Tem uma coisa que me incomoda muito e eu quero alertar as nossas mulheres. Na campanha nós temos as cotas que temos que preencher com o nome de mulheres. Muitas das vezes as cotas, na grande maioria, são preenchidas com mulheres sem oportunidade de se eleger, que tem menos condições, que não tem condições financeiras, que o partido não ajuda, mas que elas servem do quê? De escada para eleger os homens. Quero pedir a toda mulher que se dispõe esse ano a ser candidata, não seja escada.